Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns assentamentos acerca da solenidade da apresentação do Senhor no ano C. Então, passados 40 dias do Natal, recorda esses ritos colocados a serem realizados na lei mosaica, no rito da purificação da mulher que teve o parto e do resgate que se tinha então do filho primogênito. Essa festividade, à medida que é celebrada ao longo do tempo, ela vai trazendo a luz da verdade, não tão voltada ao passado, numa forma negativa, dessa purificação, mais penitencial, mais um futuro mais festivo. Esta festividade já era celebrada por volta do século IV, conforme relata em diários de viagem de uma mulher de nome Etéria, que era uma escritora romana, autora do Itinerarium. Então, e ela fazia essas viagens a lugares sagrados. Nesses tempos, a ritualidade é fortemente marcada pela ideia da purificação, quitação com Deus. No entanto, o Papa Sérgio, no século VII, ele de origem oriental, a celebração recebe o nome da palavra grega hipampante, né, uma espécie de face a face, presença a presença, que significa, né, encontro, retratando o encontro do Messias com o seu povo, nas pessoas, né, do Simeão, de Ana. E no século X, na Gália, para melhor expressar esta forma de dizer, né, se introduz a bênção, então, das velas, né, o que aqui no Brasil nós dizemos festa da Candelária, das candeias, Nossa Senhora das Candeias. Firmou-se, então, o sentido da apresentação, que retirou aquele sentido penitencial, purificatório, né? Tanto que o rito da bênção das velas se adentra, então, a igreja e acendem todas as demais luzes com o canto do Glória a Deus nas alturas. Então, vamos a esse encontro, o texto de São Lucas, no capítulo 2, do versículo 22 ao 40. Então, se coloca justamente que esta questão de cumprir os ritos, né, esse rito da purificação, que se coloca para dizer justamente desta associação da pessoa com esse plano de Deus. O texto é muito longo e é belíssimo, é um texto de ler, contemplar, apaixonar-se pelo texto. Então, eles, conforme o texto diz, no versículo 23, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado. Então, aqui vai colocando justamente como que a pessoa de Jesus, nos atos que vão acontecendo com Jesus, ele vai configurando a sua existência ao plano de Deus. E assim, essas festas, então, que nos recordam justamente aquele que aceita o plano de Deus na sua vida, vai configurar a sua existência também a esse plano de Deus. E dizer deste conforme, para colocar justamente este agir tradicional, né? Que esse primogênito, então, é sem exclusão. O primogênito seria aquele que abriria, né, o útero da mãe. Esta ideia do sexo masculino como que aquele que deve ser criado de uma forma consciente, né, diante daquele que rege, né, ou seja, toda pessoa se colocar diante de Deus. E aqui vai nos colocando esse face a face. Para oferecer o sacrifício, que vai ressaltar então esse objetivo de doar a vida, né? Então esse sacrifício como algo que é diretamente na comunicação de Deus pela lei, ou seja, cumprindo então o costume. E ali coloca uma coisa interessante, né, muito simples, porque diz que é um par de rolinhos, ou seja, algo tão simples, né, pequeno, que tem que juntar dois para dar um, ou dois pombinhos, né, ou seja, novos, né, duas vidinhas novas, que vão assim ser colocadas diante de Deus. E vai dizer que
era conhecido um homem lá, que pelo nome de Simeão, e o nome Simeão significa escuta Deus, e aí vai colocar como que é uma pessoa que escuta Deus. Vai dizer então que esta pessoa, um homem, então um ser maduro, que é justo, reflexo de santidade, piedoso, então ele é fiel no cumprimento dos propósitos de Deus. Então sua vida vai se assemelhando. E ele então aguarda, confiando o bem que Deus vai fazer, né? A consolação de Israel, ou seja, a graça da vitória definitiva. E ele recebe uma comunicação divina e uma espécie de um condicionante em que, não pelo Espírito Santo, ou seja, pela pureza de Deus, que não deveria morrer ou terminar a vida sem, antes de tudo, ele reconhecer o Cristo, aquele que é o Salvador. E ele é movido pelo Espírito, né? Esse ir à igreja, esse ir ao templo, por isso que os cristãos vão então com as suas velas acesas nesse dia entrar na igreja, para indicar justamente isto, que eles são movidos pela luz de Deus, os cristãos fazem a sua caminhada de fé movidos pela ação do Espírito Santo e não por qualquer outra coisa que possa ser justificável. Ele vai ao templo, esse lugar sagrado, e tendo os pais de Jesus, aqui se coloca os pais no sentido daqueles que são, a expressão é como aqueles que são transmissores, né, da tradição. E para ser apresentado, e a expressão no grego coloca justamente este apresentar no sentido de que fica face diante da face de Deus, né? Ser apresentado era estar ali presente, ou seja, face a face com Deus. E cumprirem, né, a respeito dele os preceitos, ou seja, as normas, as tradições, esta identificação da pessoa com o plano de Deus, ou seja, aquele que aceita Jesus vai se identificar à pessoa dele. Diz então que Simeão tomou em seus braços, mas é como se ele agarrasse ali Jesus numa alegria, numa grande contentamento, tomasse Jesus nos seus braços, e ele diz justamente nesse momento algo que podemos entender da seguinte forma, esse nunca demites, né? Ou seja, deixai agora, como se colocasse justamente as palavras no sentido de meu único soberano, conforme o seu plano, o seu projeto, permite que teu escravo, né, o seu servo, possa então, cumprindo a sua palavra, ir, né? Envia, ou seja, e aqui coloca algo muito interessante, porque mesmo ele tendo todas essas ações, como também Ana vai assim expressar, a vida só tem sentido se a pessoa se defronta, se a pessoa aceita Jesus Cristo. É como se dissesse assim, mesmo que tivesse essa vida religiosa, mas é preciso que a pessoa aceite Jesus, receba Jesus na sua existência. E para assim colocar, né, como luz para iluminar, meus olhos viram a sua salvação, ou seja, a verdadeira vitória está na pessoa de Jesus. Como luz no sentido de que Jesus é este exemplo para todos os povos, né? E para a glória de Israel, apesar de tantos feitos que Deus fez para o povo, na existência, na história do povo, ele coloca, né, para a glória de Israel, como se dissesse, a maior de todas as realizações é aceitar Jesus, é contemplar Jesus. Os pais, eles ficam admirados, né? Ou seja, esta ação em que eles são a tradição, né? Esta expressão dos pais como justamente aqueles que são transmissores do passado, mas agora eles ficam admirados diante da novidade que está na pessoa de Jesus. E Simeão, então, vai dizer a Maria, né, que eis, olha esse menino, ou seja, ele é referência e ele está destinado como uma vocação sagrada
a ser causa tanto de queda, ou seja, de elevação, de realização, como também de frustração, a sua existência. E ele diz uma coisa interessante a Maria, que uma espada traspassará, e esta imagem da espada é como um instrumento de luta por impérios em batalha, e este traspassará é como quem deixa de uma vida, de um lugar, de uma realidade, passa para outra. Transpassará a tua alma, na expressão grega, na sua psique, no sentido da psique enquanto a concepção da existência, né? Então aquela concepção, ela precisa ser transposta, e é isto que até mesmo a Virgem Maria vai assim fazendo, né, na sua santidade. Então nós também precisamos transpor da nossa concepção de vida, nossa esperança, nossa expectativa. Aqui o texto depois vai dizer também que existe uma profetisa chamada Ana. A palavra Ana refere-se à compaixão de Deus, descendente de Fanuel. Fanuel é um nome para dizer face de Deus, da tribo de Asser. Asser é uma expressão que é aquele que é feliz. Então, e ela vai dizer de aspectos belíssimos da sua vida, mas que ela ficou viúva. E nem por isso ela maldiz Deus, ela continua buscando a misericórdia de Deus, e ela chega também nesse momento e ela confessa, né? Ela confessa junto com Simeão, ela relata a respeito de Jesus. Então ela não reclama das coisas difíceis, das tristezas, mas ela então também na pessoa de Jesus ela vê a realização da sua existência. Aqui o texto vai dizer que depois deles terem observado, ou seja, esse cumprir, esse levar a cabo os ritos, as expressividades, vão dizer que eles retornam, mas o menino cresce, ou seja, esse processo de desenvolvimento, era visível a força nele. Que força? A força da graça de Deus, a sua sabedoria e a graça de Deus, ou seja, as coisas que ele fazia de maneira maravilhosa. Então o texto nos coloca diante desta aceitação de Jesus como Senhor. Estar diante de Jesus é estar diante da face de Deus, e que possamos colocar justamente isto, deixar Jesus crescer em nós, para que as nossas ações também mostrem a maravilha da graça de Deus, e que nós queiramos também, ao final da nossa existência, não morrer sem aceitar Jesus Cristo. Boa semana.